Olá, boa noite. Boa noite. Investigação eleitoral. Polícia Federal faz apreensões em gráficas da campanha da chapa Dilma Temer em 2014. As defesas do presidente e da ex-presidente criticam a ação da PF e as buscas nas empresas. No Nordeste, Temer anuncia recursos contra a seca e diz que quer ser conhecido como o presidente mais nordestino que o país já teve. Após passar 2 noites na cadeia de Osasco, o prefeito eleito Rogério Lins, do PTN, é transferido para a penitenciária em Tremembé. O calor em São Paulo. Paulistanos têm que se virar para aguentar a estação mais quente do ano. E morre nos Estados Unidos, aos 60 anos, a atriz Carrie Fisher, a princesa Leia na saga Guerra nas Estrelas. A Avenida 9 de Julho, uma das mais importantes da capital, será a primeira a fazer parte do projeto Cidade Linda, de revitalização de áreas degradadas. A promessa do prefeito eleito João Dória, do PSDB, é remover entulho, pichações e até moradores de rua da região. Tá certo que elas embelezam e contribuem para um ar puro, mas quando escondem a sinalização, as árvores viram um problema para quem anda de carro. Atrapalha muito. E principalmente os radares escondidos também, né? Podar as árvores, principalmente as mais antigas e condenadas, será uma das metas do programa Cidade Linda. A primeira avenida contemplada será a 9 de julho. O prefeito eleito, João Dória, promete iniciar o mutirão de limpeza já no primeiro dia de governo, 2 de janeiro. E não é por acaso. O túnel que passa debaixo da Avenida Paulista e que faz a ligação entre o lado dos Jardins e do centro está precisando de uma reforma urgente. Está cheio de infiltrações e goteiras. Ali do lado, os chafarizes históricos inaugurados junto com o túnel em 1938 estão secos e completamente abandonados há anos. Deveria ser um ponto turístico, mas virou abrigo para moradores de rua. Remover as muitas pichações também está nos planos. Dá uma olhada nessa passarela perto da Fundação Getúlio Vargas. E no alto do recém-inaugurado Mirante, que abriga um restaurante. O novo prefeito também promete reparar imperfeições no asfalto e nas calçadas, o que já estava sendo feito nesta terça-feira pelas equipes da atual gestão de Fernando Haddad. Aqui na Praça 14 Bis, na Bela Vista, fica um dos pontos mais degradados da 9 de julho. O local, que já era frequentado por moradores de rua, ficou ainda mais cheio de sem-teto nos últimos meses. Aqui está prevista uma das estações da futura linha laranja do metrô, mas as obras sequer começaram e uma possível valorização aqui do entorno parece muito distante de acontecer. As pessoas reclamam de passar porque se sentem com medo e seguras. Alguém deveria dar uma atenção, dar uma assistência, algo do tipo, né? É complicado. Não somente retirá-los daqui. Isso. Porque muita gente pensa, deixa eles aí jogados na rua e pronto. Eu acho que não é meio errado. Sem gravar entrevista, os moradores das barracas contaram que já foram sondados, mas que não pretendem retirar as tendas da calçada. Alegam que não tem para onde ir e reclamam da qualidade dos serviços dos abrigos. Já a vizinhança reclama da insegurança provocada pelo abandono. Tem que fazer urgente, porque está muito feio isso aqui. Tá dando nojo. É droga, é pichação, é tudo que se vê aqui. Entendeu? A gente não pode sair com o celular aqui nas costas, não pode. O interfone da gente, alguém toca, você tem que correr, porque senão é assaltado. Isso aí já deveria ter sido feito há muito tempo. A cidade está deteriorada. Eu acho que não só aqui a 9 de julho, mas a cidade inteira. Em nota, a Polícia Militar informa que mantém uma base na Praça 14 Bis que serve como apoio aos moradores dentro do conceito de polícia comunitária. O texto diz ainda que são feitas rondas no local e que entre janeiro e novembro, pouco mais de 1.700 pessoas foram presas na região, além de terem sido apreendidas 27 armas de fogo e 50 veículos recuperados. Ainda segundo a PM, como muitos envolvidos são usuários de drogas, a ação das polícias ocorre em apoio a equipes de saúde e serviço social.
São Paulo amanheceu com 27 graus por volta das 6 horas da manhã, horário em que as temperaturas costumam ser mais frescas. Com esse calorão, o paulistano tenta driblar o verão, que chegou com tudo. O verão chegou com tudo e os termômetros têm facilmente alcançado mais de 30 graus. A escolha do figurino pode fazer com que os dias fiquem ainda mais quentes. É complicado. Não dá para colocar uma bermuda. Se desse para colocar uma bermuda, uma camiseta regata é legal. Mas junto a correria e o calor tem que ser camiseta, calça social, sapato, não tem jeito. Mas quem tem uma folguinha, como a Cláudia, pode aproveitar as manhãs e tardes ensolaradas no Parque Ibirapuera, o mais visitado da América Latina. Ela veio acompanhada da mãe Estela, que não pedalava há 20 anos. E os meus amigos cariocas sempre brincam, né? Vai pro parque Ibirapuera é praia de paulista, mas tá bom, pelo menos tem. As férias escolares também são um incentivo para a criançada se divertir em meio à natureza. A gente procura parques com mais sombras, principalmente quando tá com criança. Tem parques que não tem tanta sombra como aqui, e aqui a gente gosta por isso. Eu trouxe uma criança que estava sobrando lá em casa, ela estava precisando andar um pouquinho e eu trouxe ela para passear. E para encarar o calor, os frequentadores tomam alguns cuidados. E num dia de calorão desse, o que vocês fazem? Era sol, né? Como sempre. A gente trouxe tudo aqui, tem que se proteger. Uma outra opção de lazer na cidade, também muito frequentado, é o Parque Vila Lobos. Aqui é menor e tem menos verde que o Ibirapuera, mas nem por isso as pessoas deixam de arrumar um jeitinho de se refrescar e relaxar. Que é bem tranquilo, não tem muito barulho de trânsito, essas coisas, e é bem tranquilo, dá para relaxar bastante, ler um livro. Alguns trocam o descanso pela prática de esportes, mesmo debaixo de um sol escaldante. Uma caminhadinha, sombra, ainda mais essa semaninha de folga, em plena selva de pedra, ainda é um refúgio, né? E o calor vai continuar. Uma forte massa de ar quente cobre quase todo o país e mantém as temperaturas muito elevadas, principalmente aqui no Sudeste. Olha, em Santos, no litoral paulista, a sensação térmica hoje foi de 44 graus. E olha, não há mudanças previstas para os próximos dias. Vamos ver mais detalhes da previsão do tempo. A frente fria que estava no sul do país se afastou para alto mar. O tempo ainda permanece mais fechado entre Santa Catarina e o Paraná. Em praticamente todo o Brasil, o dia será de sol e calor com pancadas de chuva passageiras, a não ser no sertão do Nordeste, onde o tempo segue seco. A máxima chega a 33 graus em Fortaleza, 37 em Cuiabá e 30 em Florianópolis. A nebulosidade vinda do sul vai chegar ao litoral de São Paulo amanhã, mas nada que atrapalhe o dia de praia. O tempo segue bem abafado em todo o estado, com previsão de temporais à tarde. Na região centro-oeste, faz máxima de 36 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, calor de 35 graus em Ribeirão Preto e 34 graus na região de Campinas. Na Grande São Paulo, teremos mais um dia quente com formação de nuvens de chuva à tarde. A quarta já começa com calor de 20 graus pela manhã e a máxima de 33 graus à tarde. Na quinta e na sexta, teremos mínima de 20 e máxima de 32 graus. O pai do avião. Essa é a principal identidade de Santos Dumont, mas seu caráter inventivo ganhou um novo destaque em uma exposição aqui em São Paulo. Se o assunto é Santos Dumont, nada mais justo que retirar um cartão de viagem para embarcar neste passeio. São 600 itens à disposição do público, entre objetos pessoais, manuscritos e rascunhos de projetos. Amante das inovações, o mineiro foi o primeiro a construir e voar nos primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina do mundo. Uma combinação desafiadora. Na época falavam, você é louco, porque eram balões de hidrogênio altamente inflamáveis
e ele colocou ali um motor que soltava faíscas. Nesta exposição em São Paulo, o público é convidado ao embarque imediato para conhecer uma senhorita um pouco menos famosa. A aeronave Demoiselle ganhou os ares em 1907, logo após o 14 bis. A réplica é em tamanho real e traz detalhes como as cores vivas que as fotos em preto e branco da época não mostram. Mas não era só com as criações aéreas que Santos Dumont se preocupava. Algumas invenções terrestres também chamam a atenção, como o conversor marciano. Essa é a peça original e foi inventada para ajudar os esquiadores a subir montanhas cobertas por neve. E tem também outra engenhoca, o lançador de boias. Essa daqui foi inventada para ajudar nos salvamentos nas praias. Paulo é amante de aeromodelismo desde os 13 anos e ficou ainda mais próximo do ídolo ao refazer algumas réplicas desses trabalhos para a exposição. A sensação é muito boa de saber que você está reproduzindo uma coisa de uma pessoa que era genial e, de certa forma, a gente sente a presença dele aqui mesmo na feira. Para fãs, assim, a possibilidade de abrir as gavetas da vida deste mestre também o torna mais humano. Você acaba pegando o cara aqui, sei lá, o Santos Dumont, todo mundo fala, o cara é muito bom, o cara inventou avião, sei lá o quê. E aí você vê que às vezes ele não era tanto um deus assim, né? A exposição ainda traz o original de Homem Mecânico, onde Dumont comenta a polêmica com os irmãos Wright, os norte-americanos com quem ele dividiu o título do primeiro voo tripulado. A morte de Santos Dumont, em julho de 1932, é um dos pontos nebulosos de sua biografia. Registrada como uma falha cardíaca, há quem acredite que ele tenha se matado por conta de uma doença degenerativa ou até por doenças psicológicas. Mesmo assim, a contribuição dele, não só para a aviação e o desenvolvimento da ciência no Brasil, são consideradas inestimáveis. Ele representava muito o Brasil e outros países até em congressos de aviação e aeronáutica pelo mundo, ou seja, ele sempre se manteve bem ativo. A exposição sobre Santos Dumont no Itaú Cultural segue até o dia 29 de janeiro. A entrada é gratuita. A época de temporais se aproxima e aumenta a preocupação de empresas e condomínios com a falta de energia elétrica. O mercado de geradores está aquecido em São Paulo. Cansados de ficar sem luz depois de temporais, os moradores desse condomínio no Morumbi resolveram investir R$70 mil em um gerador de energia elétrica. A queda de luz aqui é de 4 a 6 vezes no mês, pelo menos. Temos pessoas de idade no condomínio, né? Então, segurança do prédio, portões, elevadores. O equipamento financiado com a própria empresa fornecedora funciona a óleo diesel. Quando a luz acaba na rua, o gerador liga automaticamente e mantém elevadores e portaria funcionando. Devido à falta de energia, devido à questão de própria demanda aumentando em cima da rede da Eletropaulo, com isso, você tem um aumento da energia consumida pelos clientes e com isso vem aumentando as falhas na rede por si só. É onde que você aumenta a demanda de grupo gerador por parte dos clientes. De acordo com a AES Eletropaulo, metade das interrupções de energia elétrica na cidade é provocada pela queda de árvores ou contato de galhos na rede. Mapeamento da Prefeitura de São Paulo, feito em 2015, mostrou que a cidade tem 650 mil árvores. Neste condomínio na Zona Norte de São Paulo, os geradores não foram uma opção dos moradores. O prédio recém-construído já veio com os equipamentos instalados. E o diferencial aqui é que eles funcionam com o gás encanado. Os geradores também ligam após queda na rede da rua, com a diferença que não precisam ser abastecidos. No nosso caso, o gerador ainda está ligado à tomada da geladeira. Então, a gente tem também esse conforto nesse caso de falta prolongada, a gente não ter perda de alimento, não ter grandes prejuízos, o que acontece em outros edifícios, enfim. O engenheiro da incorporadora explica que na época da construção, o equipamento a gás era cerca de 30% mais caro que o tradicional a diesel. A vantagem de instalar antes é que você consegue economizar na execução. Então, no final, ele acabou sendo absorvido pelo custo da obra. Acabou assim gerando um plus até na venda dos imóveis, né? O grupo francês responsável pelo São Paulo Expo, antigo centro de convenções imigrantes, foi ao extremo da precaução.
Na reforma do espaço, investiu 410 milhões de reais na instalação de um sistema de cogeração de energia elétrica, com capacidade para abastecer o equivalente a 5.000 residências. O sistema, alimentado por gás natural, produz energia para abastecer os pavilhões de exposição e todo o sistema de ar-condicionado. Precisava de ampliar a geração de energia e a eletricidade não gera ar-condicionado. Então, essa solução consegue ter esses dois benefícios, tanto gerar energia quanto produzir água gelada que abastece o sistema de ar-condicionado. Uma usina de cogeração é a principal fonte de energia para um espaço de utilização, para uma indústria, para um centro de convenção. Polícia Federal faz apreensões em gráficas da campanha da chapa Dilma Temer em 2014. A ação foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O alvo da operação foram as gráficas RedSeg, Focal e gráfica VTPB, além de empresas que elas subcontrataram. Não houve prisões e ninguém foi levado para depor. As 3 gráficas e os sócios já tiveram os sigilos bancários quebrados. Eles estão sendo investigados na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2014. Para os peritos que analisaram as contas, as gráficas receberam o pagamento, mas não teriam prestado o serviço contratado pela campanha. A suspeita da força-tarefa, liderada pelo Tribunal Superior Eleitoral, é de que as gráficas podem ter sido usadas para desviar dinheiro da chapa e esconder propina. Foi baseado nesse relatório que o ministro Herman Benjamin, do TSE, autorizou a operação de hoje e determinou a quebra do sigilo fiscal de 15 pessoas e empresas cujos nomes não foram divulgados. O ministro é o relator do processo que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer. A ação em andamento no tribunal foi proposta há 2 anos pelo PSDB, partido que hoje é aliado de Temer, mas que na época pretendia que o senador Aécio Neves, segundo colocado na eleição, assumisse a presidência, hipótese já descartada. Se a decisão for cassar a chapa, a Constituição fala em eleição indireta pelo Congresso. Porém, a mini-reforma eleitoral do ano passado prevê eleições diretas, se o registro for cassado até 6 meses antes do fim do mandato. Em evento em Alagoas, Temer falou sobre a ação da Polícia Federal. Faz parte da investigação, isso é natural, né? Não há nenhuma irregularidade nisso. A investigação segue adiante com depoimentos, perícias, enfim, fatos como este, que visam exatamente a instruir o processo que está no Tribunal Superior. Nenhuma preocupação. Em nota, a defesa de Dilma Rousseff diz que todas as empresas contratadas atenderam os requisitos legais e que os serviços foram integralmente prestados. A defesa diz ainda que causa perplexidade que a ação da Polícia Federal tenha ocorrido durante o recesso do Judiciário, sem qualquer fundamento de urgência. Proprietário de apartamento usado por Lula diz que aluguel era acerto com amigo e compadre do petista. Em depoimento aos investigadores da Lava Jato, o engenheiro Glaucus da Costa Marques disse que o valor pelo aluguel de um apartamento de sua propriedade, usado pelo ex-presidente, era repassado diretamente a ele por Roberto Teixeira, advogado e compadre do petista. Ele contou que Teixeira não pagava o aluguel, pois o valor era usado como compensação por uma assessoria sobre imóveis que ele prestava. O engenheiro diz que não contabilizava os rendimentos com o imóvel porque não achava necessário. Lula virou réu na semana passada devido a este imóvel. Para o Ministério Público Federal, a Odebrecht está por trás da aquisição da unidade como forma de beneficiar Lula. O apartamento em São Bernardo do Campo fica em frente ao que mora o ex-presidente. Ao receber a denúncia, Moro decretou o sequestro do apartamento. Na decisão, o juiz disse que há indícios de que o imóvel foi adquirido com proventos do crime e de que pertence de fato a Lula. Para os procuradores da Lava Jato, Costa Marques, que é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, era um testa de ferro do petista. A defesa de Lula nega que o dinheiro dos aluguéis
fosse pago ao compadre de Lula. Segundo Cristiano Zanin, os valores nunca foram usados para a compensação de dívidas da prestação de serviços advocatícios em favor de Costa Marques. O prefeito eleito de Osasco, na Grande São Paulo, Rogério Lins, do PTN, foi transferido hoje para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado. Desde domingo, quando foi preso, ele estava na cadeia pública de Osasco. Alvo da Operação Caça-Fantasmas do Ministério Público Estadual, Lins foi preso ao retornar de viagem aos Estados Unidos. A quinta etapa da Caça-Fantasmas foi deflagrada no dia 6 de dezembro. Ao todo, são investigados 14 dos 21 vereadores de Osasco por suposto envolvimento em um esquema de contratação de funcionários sem concurso público. A Justiça também suspeita que os envolvidos ficavam com parte do salário dos funcionários. Os promotores estimam que os desvios dos cofres da Câmara de Osasco cheguem a 21 milhões de reais e que o esquema durou 7 anos. Rogério Lins nega as acusações. Em Alagoas, presidente Michel Temer anuncia a liberação de recursos federais para combater a seca. Os recursos serão liberados para 15 estados. Temer escolheu Maceió, capital de Alagoas, e reduto eleitoral do presidente do Senado, Renan Calheiros, para fazer o anúncio. O estado é governado pelo filho do senador, Renan Filho, do PMDB. No total, devem ser liberados 756 milhões de reais. Deste valor, 250 milhões são da repatriação de dinheiro mantido por brasileiros no exterior. Em seu discurso, Temer disse que o país está em uma grande recessão e que, para combatê-la, é necessário diálogo com o Congresso. Também afirmou que estará satisfeito se até o fim de seu mandato em 2018 conseguir levar água para o Nordeste. Meu objetivo e meu sonho é que, ao final do meu mandato, vocês possam dizer que, embora sendo eu de São Paulo, vocês possam dizer: esse foi o maior presidente nordestino que passou pelo Brasil. Esta é a segunda visita oficial de Temer ao Nordeste desde que ele assumiu a presidência da República. E o presidente Michel Temer sancionou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. A LDO teve mais de 30 vetos. Entre os dispositivos da lei aprovados pelo Congresso, mas vetados agora por Temer, está o que previa a correção das despesas primárias do orçamento fiscal e da Seguridade Social pela inflação de 2016. Temer justificou o veto dizendo que a PEC dos gastos públicos estipula uma correção de 7,2%, que é a previsão para este ano. A LDO foi aprovada em votação simbólica no Congresso no último dia 15. O texto prevê um déficit estimado em 139 bilhões de reais para o ano que vem. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, esteve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, hoje para discutir como reintroduzir as contrapartidas na negociação das dívidas dos estados com a União. Em votação na Câmara, o projeto que trata de recuperação fiscal foi alterado, garantindo apenas a suspensão do pagamento das parcelas das dívidas dos estados, mas retirando as contrapartidas que os estados teriam que assumir com a União por esse benefício. Maia afirmou que as contrapartidas podem ser colocadas novamente por meio de medida provisória. Temos uma posição que caberia um decreto presidencial regulamentando as contrapartidas. Os técnicos da Fazenda, a assessoria jurídica, está avaliando se de fato pode por decreto ou não. Tanto que o que nós aprovamos foi autorizativo, não foi impositivo. Eu tive com o presidente Michel ontem, o governo está preocupado com a questão do estado do Rio Grande do Sul, de Minas e de todos os estados brasileiros, e tenho certeza que vai se construir uma saída positiva para essa questão. Um dos suspeitos de agredir e matar um ambulante no metrô na noite de Natal já tinha um boletim de ocorrência registrado na polícia. No boletim consta que Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26 anos, ameaçou uma vizinha de morte, além de danificar a cama e a porta da casa dela na mesma noite do crime. Ele alegou que a vizinha teria feito uma fofoca sobre sua ex-mulher, mas negou que tenha ameaçado a jovem. Alípio e o primo dele, Ricardo do Nascimento Martins, de 21 anos, agrediram um ambulante
ambulante Luiz Carlos Ruas, conhecido como Índio, depois da vítima defender um morador de rua homossexual. A justiça decretou a prisão temporária dos dois agressores, que continuam foragidos. O corpo do ambulante foi enterrado hoje à tarde em Diadema, na Grande São Paulo. E a Secretaria de Segurança Pública vai pagar R$50 mil para quem der informações que leve à prisão dos dois acusados pelo crime. E ativistas LGBT, integrantes do Sindicato dos Metroviários e religiosos protestaram contra a morte de Luiz Carlos Ruas. A manifestação foi em frente às catracas da estação Pedro II do metrô, na região central de São Paulo. O grupo pediu justiça e mais segurança nas estações da cidade. Equipes de resgate encontram a primeira caixa preta do avião militar russo que caiu no Mar Negro. 12 corpos já foram recuperados. A caixa preta com os registros técnicos do voo estava a 1.600 metros da costa, a uma profundidade de 17 metros e em bom estado. O aparelho será levado para análise em Moscou. Os investigadores seguem com as buscas da outra caixa preta com as gravações de voz. O Tupolev Tu-154 do Ministério da Defesa caiu domingo, logo depois de decolar do balneário de Sochi, quando viajava para a Síria com 92 pessoas a bordo. Entre as vítimas estão 64 músicos do coral do Exército Vermelho, que iriam se apresentar para os soldados russos mobilizados na Síria. Para os investigadores, as causas mais prováveis da queda são erro do piloto ou falha técnica. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, faz visita histórica ao Havaí, 75 anos após o ataque na Segunda Guerra Mundial. Shinzo Abe é o primeiro líder japonês a visitar o memorial USS Arizona, construído em 1960 em Pearl Harbor, no Havaí. A aviação japonesa atacou a principal base naval americana no Pacífico na manhã de 7 de dezembro de 1941. O ataque provocou mais de 2.400 mortes e colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ao visitar Pearl Harbor 7 meses depois de Obama ir a Hiroshima, os dois líderes querem reafirmar a aliança entre os dois antigos inimigos. No Paquistão, 29 pessoas morreram envenenadas por bebida alcoólica adulterada. A tragédia aconteceu numa festa de Natal numa colônia cristã a cerca de 300 quilômetros da capital Islamabad. Pelo menos 50 pessoas ficaram intoxicadas. A venda de bebidas alcoólicas é proibida aos muçulmanos. Os cristãos podem comprar a preços muito altos. Muitas vezes eles destilam as bebidas em casa ou compram em destilarias clandestinas. Morre aos 60 anos a atriz americana Carrie Fisher, a princesa Leia de Guerra nas Estrelas. Carrie Fisher morreu de manhã num hospital de Los Angeles. Ela sofreu um ataque cardíaco sexta-feira passada num voo entre Londres e Los Angeles. Californiana, filha do ator e apresentador Ed Fisher e da atriz Debbie Reynolds, Carrie Fisher estreou em 1973 no musical da Broadway Irene, estrelado pela mãe. A fama mundial veio aos 19 anos no papel da princesa Leia em Guerra nas Estrelas, ao lado de Harrison Ford. Teve problemas com drogas, transtorno bipolar e depressão. Escreveu 5 romances, 2 peças e 3 obras de não ficção. Recentemente lançou o livro Memórias da Princesa, os diários de Carrie Fisher, contando os bastidores de Guerra nas Estrelas. Foi onde revelou o romance com Harrison Ford, que na época era casado. Um juiz argentino abriu processo contra a ex-presidente Cristina Kirchner e mais 4 ex-funcionários por associação ilícita e administração fraudulenta de obras públicas antes e durante o seu mandato. Esta é a segunda ação judicial em um ano desde que Cristina Kirchner deixou o poder. Ela já foi indiciada por irregularidades em operações de venda de dólar futuro no Banco Central. Ela também é investigada por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Ela nega as acusações. Colecionar moedas para muita gente é uma moda que vem e vai. Tem edição especial de Olimpíadas, Copa, aniversário de São Paulo. Mas para os chamados numismatas, colecionar moedas e cédulas é mais do que sério, é profissão. Bruno, desde os 10 anos de idade, se apaixonou pela numismática. Isso mesmo, a ciência que estuda cédulas, moedas e medalhas usadas no mundo.
A profissão começou como brincadeira e se transformou em coisa séria. Minha avó é espanhola, então ela tinha muitas moedas da Espanha. Isso me interessou muito, me fez querer pesquisar e saber mais sobre essas peças. Atualmente, minha coleção consta com cerca de 3.000 moedas diferentes de 200 países. Moedas desde a Grécia Antiga, Império Romano, até as atuais do real. Os colecionadores se reúnem todos os anos em diversos eventos pelo país e expõem raridades. Aqui no Congresso de Numismática é possível conhecer e apreciar mais de 400.000 moedas, medalhas e também cédulas de diversas épocas e partes do mundo. É como se através desses objetos fizéssemos uma viagem no tempo e entrássemos em contato direto com a história. Esta cédula de 1833 de R$5.000, por exemplo, é a mais antiga do Brasil. Pode ser adquirida por R$2.000. Esta outra, também da época do Império, vale R$20.000. E quem nunca ouviu falar de um conto de réis? Na época, essa notinha aí tinha um valor expressivo. O conto de réis, naquela época, lá por volta de 1940, 1950, equivalia a 12 bois. Se você pegar com boi hoje, vale 2.500, 3.000, isso é 36 mil, 40 mil. A bela moeda dourada também é brasileira, tem 53 gramas. É a moeda com o maior peso em ouro já produzida no mundo. Como é que se dá o valor a uma peça como essa? A primeira coisa é o valor intrínseco dela, se é de prata ou ouro, assim. E depois é pela quantidade cunhada. Quanto maior a cunhagem, menor o valor. A argentina Mabel Ross escreveu um livro que conta a história das mulheres nas moedas e cédulas nas Américas. Um trabalho de pesquisa que durou 3 anos. A ideia surgiu depois que a professora percebeu que poucas mulheres estampavam as notas. Logré descubrir que en América hay 39 mujeres elegidas por su aporte a la historia y 27 mujeres no elegidas por su aporte a la historia, sino por haber heredado el poder o ser esposa de algún gobernante o banquero o ser hijas de algum personagem importante. No Brasil, por exemplo, apenas a princesa Isabel e a escritora Cecília Meirelles ganharam destaque. A rainha Elizabeth da Inglaterra, por outro lado, se tornou a mulher que mais foi retratada em notas em todo o mundo. Além do valor do metal, as peças de ouro que tem o valor agregado do metal, existe toda uma carga histórica que vem junto com as peças. Então ter essas peças em mãos é ter uma parte da história na sua mão, a história viva. A partir de agora, lojistas poderão cobrar preços diferentes para um mesmo produto, de acordo com a forma de pagamento. A medida provisória 764, publicada hoje no Diário Oficial da União, legaliza os descontos nas compras à vista ou pagas com dinheiro em espécie. Até então, era proibido cobrar um preço diferente para quem paga à vista, em cheque ou parcela a compra no cartão de crédito. As compras feitas no cartão de crédito em uma única parcela eram consideradas pagamento à vista. Setor público tem déficit primário de 39 bilhões de reais em novembro. Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central, esse rombo é o maior para meses de novembro desde 2001, quando começou a série histórica. Nesse cálculo estão as contas do governo central, estados, municípios e estatais, com exceção da Petrobras e Eletrobras. No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário chega a 156 bilhões e 800 milhões de reais, o equivalente a 2,5% do produto interno bruto. O PT prometeu apoiar o PMDB na presidência do Senado em troca de manter direitos políticos de Dilma Rousseff. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, durante votação do impeachment de Dilma no Senado, em agosto, os senadores petistas Paulo Rocha e Humberto Costa fecharam um acordo com o presidente da casa, o senador Renan Calheiros, do PMDB. Pela articulação, Dilma manteria os direitos políticos, o que de fato aconteceu. O julgamento da petista foi fatiado. Na primeira votação, ela foi cassada e na segunda, os senadores mantiveram Dilma habilitada para exercer outros cargos públicos. Em troca, o
PT apoiaria o sucessor de Renan na presidência do Senado. O mais cotado é o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. No entanto, o nome dele não é consenso dentro da bancada do PT, que pode lançar um candidato de oposição a Eunício. Esta articulação é comandada por Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann, considerados da ala mais ideológica da legenda. Já Paulo Rocha e Humberto Costa seriam mais pragmáticos. Os senadores contra Eunício avaliam como uma contradição o PT apoiar um nome do PMDB, mesmo o partido de Michel Temer. Já a ala que defende o senador cearense diz que Eunício não se expôs durante o processo de impeachment. A eleição da mesa diretora do Senado deve ocorrer no dia 2 de fevereiro, na volta do recesso. O PT nega qualquer acordão com o PMDB. O senador Eunício Oliveira foi citado nas delações da Lava Jato. Ele nega qualquer envolvimento. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a proposta de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 2017. A entrevista foi gravada com o jurista Modesto Carvalhosa. Entrevisto o jurista Modesto Carvalhosa. Muito boa noite, professor, por estar conosco, muito obrigada e quero cumprimentá-lo pela homenagem muito merecida, significativa, que o senhor recebeu do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Colar do Mérito Judiciário, que é um tributo àqueles que contribuem ao direito e à justiça. Muito obrigado. Parabéns, professor. Obrigado. Mas eu quero começar e peço ao senhor a gentileza de nos esclarecer, de explicar sobre essa ideia de uma constituinte para 2017. E já até um projeto que foi apresentado na Câmara Federal. Por que uma constituinte e o que será uma constituinte? Bom, realmente o problema brasileiro atual é que as oligarquias políticas, elas perderam o comando da situação. Não existe mais um grupo de oligarcas que sempre dominaram todo o sistema de governo brasileiro, que esteja acomodado dentro dessa situação face à Lava Jato, em que todos praticamente estão implicados de uma maneira ou de outra. Portanto, nós temos aqui um ambiente de pânico e de desgoverno no Brasil muito grande e que eu acho que é o momento certo para nós refundarmos a República Brasileira. Porque nós não podemos imaginar que em 2018, quando serão as eleições, nós vamos novamente utilizar o mesmo sistema eleitoral, que é um sistema viciado, um sistema corrupto estruturalmente, para eleger os mesmos deputados que têm lá os seus currais eleitorais, na desproporção total que existe entre, inclusive, o eleitorado do Sul com o eleitorado do Norte, que foi ainda do tempo do pacote de abril do Geisel, que estabeleceu essa desproporção. Portanto, é necessário a convocação de uma Assembleia Constituinte, mas independente, quer dizer, independentemente dos congressistas atuais, que seria uma Assembleia Constituinte para o efeito de, no ano de 2017, preparar uma reestrutura do Estado, sistema de governo, também o sistema eleitoral fazer uma radical modificação, inclusive com voto distrital puro, e fazer também uma questão de relacionamento dos deputados com o orçamento, uma série de medidas que pudessem preparar uma eleição para 2018 para o presidente e para os congressistas que não tivesse os vícios atuais que nós temos. Bom, já existe um projeto que foi apresentado na Câmara Federal de uma constituinte e uma coisa meio às pressas. Eles querem que já esteja funcionando em fevereiro, já que seja convocada. Aí eu vejo que o senhor tem uma proposta completamente diferente, que não seria os próprios congressistas indicarem lá um grupo para constituir uma Câmara, que seria uma constituinte para fazer reformas, para apresentar ali mudanças na Constituição, de uma reforma política e etc. E, nesse sentido, eu indago a ideia do Congresso, que já está na Câmara, e esta que o senhor tem. Há uma grande diferença
Né? Lá é uma coisa entre eles mesmos. A que o senhor entende que deva ser é diferente. Ela seria convocada e constituída de outra forma. O senhor destacou isso. Como? Bom, é o seguinte, existem duas maneiras de fazer uma constituinte, com pessoas que são eleitas especificamente para fazer a constituinte e não podem se candidatar durante 2 mandatos posteriores, e a constituinte que é feita pelos próprios congressistas. No caso brasileiro, fazer reforma constitucional com esses congressistas que existem no Congresso Nacional é absolutamente chover no molhado, quer dizer, não tem nenhum sentido. E nem legitimidade, credibilidade. Nem legitimidade, né? Não tem também, como você falou, Maria Lídia, não tem legitimidade. O povo quer que haja um colégio constituinte independente, que seja eleito por chapa, por exemplo. São Paulo teria 40 representantes, Rio Grande do Sul tanto, Paraíba tanto. E tal, seriam eleitos por chapas ou individualmente, independentemente de partidos, inclusive, para o efeito de, durante o ano de 2017, o Congresso funciona ao lado, não tem nada a ver com o funcionamento do Congresso, para poder levar um texto discutido por esses constituintes independentes, para que haja um plebiscito aceitando ou não esse projeto aprovado pelos constituintes independentes. Esse projeto, uma vez aprovado num plebiscito, valeria para as eleições, como eu falei, de 2018, em uma estrutura inteiramente diferente do Estado, porque com o Estado brasileiro como Estado não pode mais funcionar. Certo. Não está mais funcionando. Bom, eu acredito que nós retomaremos esse assunto oportunamente e num futuro não muito distante. Sim. Eu tenho agora uma outra questão e quero ouvi-lo sobre isso, porque os brasileiros, muitos dos brasileiros ficaram chocados, tanto que foram às ruas protestar contra aquela ação de deputados federais na Câmara Federal, quando eles mutilaram aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção. A coisa foi tão feia que o Supremo Tribunal Federal entrou nessa parada. O ministro Luiz Fux, ele, através de uma liminar, anulou aquela votação. E aí também houve uma reação muito forte do Congresso. Eu quero ouvir inicialmente do senhor se o ministro Luiz Fux foi longe demais. Não, o ministro Luiz Fux, ele simplesmente agiu de uma maneira serena, dando um despacho liminar e no qual ele sustenta com muita propriedade, e ele tem toda a razão, de que um projeto popular não pode ser assumido pelos deputados. Os deputados vão lá, um projeto popular de 1.400.000 assinaturas, e dizem, não, esse projeto é meu. E daí fazem o rito de discussão e aprovação como se fosse um rito dos deputados, tá certo? Não é. O Congresso Nacional, na Constituição, tem um momento de que o legislador é o povo. O povo pode propor leis. E ao propor leis, que a comissão de debate da lei é a comissão geral, chamada do plenário. O plenário faz uma comissão geral e ouve os oradores do povo que vão sustentar aquele projeto. Isso está tudo na Constituição. E o regimento interno da Câmara também fala nisso. Quando é projeto popular, não pode ser comissão que vai discutir. É o Congresso, como Câmara Geral, que discute perante a coisa. Portanto, eles não utilizaram, eles não obedeceram à Constituição e não utilizaram o regimento interno. Portanto, é inteiramente nulo essa aprovação dessa aberração que eles fizeram da lei das 10 medidas. Agora, professor, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado já se expressaram, se uniram, que eles querem anular essa decisão de Luiz Fux. E, ao mesmo tempo, tem lá uma ameaça subjacente de que Câmara e Senado descumpram essa liminar. O Senado pode votar esse projeto modificado como foi? O senador Calheiros já disse que não vai devolver para a Câmara. Ele já descumpriu
a decisão do Luiz Fux. Ele disse que não vai... Já descumpriu. Ele disse que não vai devolver. Não pode. Do ponto de vista da lei, ele pode fazer isso? É o segundo descumprimento que ele faz de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal com toda a competência para fazer. E não podendo, o que acontece? Não, acontece que ele devia ser preso, porque ele descumpre uma ordem judicial. Quando você descumpre uma ordem judicial, você é preso. Entendeu? Coitado da rua aí, se descumprir uma ordem judicial de despejo, tá certo? De qualquer coisa, tá certo? Ele é preso, porque ele descumpre uma ordem judicial. Então, a afronta que o Calheiros faz pela segunda vez ao Supremo Tribunal Federal é intolerável. E eu acredito que, uma vez o Congresso se reunir novamente em fevereiro, devem ser esclarecidas essas medidas todas. Não pode o projeto aprovado na calada da noite pelos deputados que apoiaram a desfiguração das 10 medidas, ele está absolutamente anulado pela medida provisória, pela liminar do ministro Fux. Somente poderá ser restabelecido se o plenário disser que vale aquele projeto, como foi aprovado. Agradeço muito seus esclarecimentos. Mais uma vez, o senhor aqui no Jornal da Gazeta, com as informações tão precisas e claras, nos esclarece sobre assuntos que são difíceis para o comum do cidadão entender. Obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Um prazer. A seguir, a corrida de São Silvestre. Hoje foi dia de entrega dos kits para os atletas que vão participar da corrida. 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. Brexit em decisão e sobreviventes não encontraram refúgio. Da Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika E os crescem. ventos levaram os restos de um país. Devasta Haiti. O mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Nesta quinta, 11h30 da noite. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. A Prefeitura de São Paulo está realizando diversas ações para acabar com o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mas nessa luta todo mundo precisa se mexer. Não deixe água parada, vire todas as garrafas vazias para baixo e cubra todos os recipientes que armazenem água. Combater o mosquito da dengue é simples, rápido e ainda te ajuda a queimar algumas calorias. Bora lá, pessoal! Contra o mosquito você não pode ficar parado. Prefeitura de São Paulo. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Luciana Magalhães e Celso Cardoso.
Está chegando, faltam 4 dias para a 92ª edição da Corrida de São Silvestre. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Luciana. E no próximo sábado, dia 31, quer dizer, no próximo sábado, dia 31. E hoje já começou a entrega dos kits para participação na prova de rua mais tradicional do país. Os atletas poderão retirar o material necessário para a corrida até sexta-feira. Fechando o ciclo esportivo de 2016, a cidade de São Paulo recebe a Corrida Internacional de São Silvestre. A retirada dos kits de participação para os mais de 30 mil inscritos começou na manhã de hoje. O kit o que é? É o número de peito, o chip que vai marcar o tempo que ela fez na prova e que vai gerar lá a classificação dela na corrida. Os números, eles são aleatórios ou é por ordem de inscrição? Como é que funciona? Existem os números de elite, né? Elite A e B, que são os atletas profissionais, são atletas ranqueados, e aí existe uma grade para essa finalidade, para atender os corredores de elite. A partir daí é ordem de inscrição quem faz mais cedo vai ter os números menores, quem faz mais tarde vai ter os últimos números. E para quem vai correr pela primeira vez, a ansiedade é grande. Esse ano eu me preparei para conseguir isso e esse é o meu alvo. Eu não podia entrar o 2017 sem correr a São Silvestre. Então eu já fiz aquele pré de reconhecimento, consegui fazer os 15 quilômetros, então eu espero que eu consiga também concluir. Se para alguns será uma experiência nova, para seu Raimundo, de 67 anos, será apenas mais uma corrida. Com 8 edições no currículo, o aposentado vê a São Silvestre como uma prova para o próprio corpo. Isso é um teste. E quem chega numa 15 quilômetros da São Silvestre e sobe a Brigadeiro correndo, prova que está com saúde, porque quem não está com saúde vai morrer lá embaixo logo. O engenheiro Carmo Ribeiro, que mora nos Estados Unidos há 23 anos, sempre sonhou em correr a São Silvestre. Aos 60 anos, vai poder realizar o sonho. Eu corro há mais ou menos uns 10 anos, mas as minhas corridas são normalmente curtas, de 5 quilômetros. Mas eu estou tentando treinar para ver se eu faço essa de 15 quilômetros. Eu acredito que essa subida da Brigadeiro não vai ser fácil para mim. Né? Você acha que essa vai ser a maior dificuldade, então? Vai ser a minha maior dificuldade, mas eu vou devagarzinho no pelotão traseiro, né, trotando. E meu objetivo é chegar, né? Era um sonho que eu tive, eu quero ver se eu chego lá. Mas antes de realizar o sonho, os participantes da São Silvestre devem comparecer aqui ao ginásio Mauro Pinheiro para a retirada dos kits. Amanhã e quinta-feira, o atendimento vai até às 7 horas da noite. Mas atenção, porque na sexta-feira, último dia, a retirada vai até às 4 horas da tarde. Na Inglaterra não tem essa de parar o campeonato nacional por causa do Natal. Lá a bola rola e com casa cheia, né, Celso? É o que eles chamam de Boxing Day, feriado tradicional na Inglaterra, que ocorre no primeiro dia útil após o Natal. E é nessa data que os times da Premier League entram em campo fazendo a festa dos ingleses, que podem ver uma rodada completa da Liga num período em que a bola praticamente para no mundo inteiro. Hoje à tarde, o Liverpool venceu o Stoke City por 4-1. Resultado que deixou os Reds na vice-liderança na cola do Chelsea. Vamos aos gols da rodada natalina da Premier League. No Stamford Bridge, o líder Chelsea recebeu o Bournemouth e chegou à 12ª vitória consecutiva na Premier League. Se os Blues não contavam com Diego Costa suspenso, coube ao substituto Pedro decidir o duelo. O espanhol abriu o placar com um golaço. Na segunda etapa, Hazard ampliou cobrando pênalti com extrema categoria. E no último minuto, Pedro, em boa jogada individual, marcou outra vez e fechou a conta, 3-0. Com 46 pontos, o Chelsea é o líder isolado do campeonato. Um pouco abaixo na tabela, com 39 pontos, está o Manchester City, que visitou o lanterna Hull City e também venceu por 3-0. Yaya Touré, cobrando pênalti, fez o primeiro. O segundo veio após a boa trama ofensiva entre De Bruyne, Davi Silva e Iheanacho, que só empurrou para o gol. E nos acréscimos, Sterling fez boa jogada pela esquerda, cruzou para o meio e contou com a ajudinha de Davies, que desviou contra o próprio gol, 3-0. Na quarta posição do campeonato com 37 pontos está o Arsenal, que recebeu o West Bromwich e venceu no sufoco. Giroud de cabeça marcou aos 41 do segundo tempo e fez o gol salvador da equipe de Arsène Wenger. Buscando se aproximar do pelotão de frente, o Manchester United jogou em casa contra o Sunderland e chegou à 4ª vitória consecutiva no campeonato.
Blind, após assistência de Ibrahimovic, bateu cruzado e fez o primeiro. O segundo foi do próprio Ibra, que recebeu o passe açucarado de Pogba e colocou lá dentro, 2-0. E aos 40 minutos, o sueco apareceu de novo como garçom e cruzou para Mkhitaryan finalizar de calcanhar com estilo e marcar um verdadeiro golaço. Borini, nesse belíssimo chute de fora da área, ainda descontou para o Sunderland, mas ficou nisso, 3-1, resultado que deixou o time de José Mourinho com 33 pontos, na 6ª colocação da tabela. Já o atual campeão Leicester não vive boa fase na Premier League e segue ameaçado pela zona do rebaixamento. Nesta segunda, a equipe de Claudio Ranieri recebeu o Everton e acabou derrotada por 2-0, com gols de Mirallas e Lukaku. Com o resultado positivo, o Everton soma agora 26 pontos. Já o Leicester tem apenas 17 e é o 16º da tabela. E aqui, Celso, onde os times estão parados, é momento o quê? De negociação? Como é que está o mercado da bola? Se a gente fizer uma analogia, o Natal dos clubes brasileiros está mais ou menos como o da maioria das famílias brasileiras. Tá mais magrinho, poucos presentes. Nenhum clube anunciou um grande jogador. Diferente, por exemplo, do Corinthians em 2008, que anunciou um Ronaldo fenômeno. Isso ficou para trás há muito tempo. Tem muita especulação, poucas confirmações. O Corinthians aí negociando o artilheiro do Campeonato Brasileiro, William Potker, da Ponte Preta. Também com o Kazim, que é um turco que joga no Curitiba, fez um bom campeonato pelo Curitiba, pode estar vindo para o Corinthians. O Palmeiras, nomes um pouco melhores. O Guerra, que é meia do Atlético Nacional, praticamente fechado. O Felipe Melo, que é um nome que nem todo mundo gosta, é bom jogador, mas meio temperamental. Costuma ter atitudes meio intempestivas. Enfim, são os nomes que estão circulando no mercado. Vamos aguardar. Muita especulação e pouca efetivação. Bem, vamos ver. Muito obrigada, viu, Celso? Ótima noite para você. Para você também, até amanhã. Até amanhã. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltamos com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Amanhã tem mais às 19 horas. Uma boa noite. Até daqui a pouco, às 10. O filósofo Mário Sérgio Cortella fala sobre as aflições da vida cotidiana no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.